Olá, para você que está assistindo, para você que está ouvindo, seja muito bem-vindo ao Conversa de Vendedor. Meu convidado de hoje já está aqui comigo, ele é o Lucas Monteiro. O Lucas é empreendedor e fundador da Estoque Exato. Ele também é o atual presidente da JET na gestão 2020 e 2021. Paralelo a essas duas coisas, ele faz parte do CEGESC, que é o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor do Estado de Santa Catarina, né? E também faz parte do Rotary Club Tubarão Sul. Lucas, seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. Obrigado por estar aí com a gente. Olá, olá a todos aí que estão nos ouvindo, né, pelo Spotify, nos vendo no YouTube, no Instagram. É um prazer aí estar participando, né? É uma honra. Eu já conheço o Eric há um bom tempo e acompanho sempre os vídeos aí. E é muito legal fazer parte aí dessas entrevistas. Lembrando sempre que Conversa de Vendedor tem a parceria de CDL Tubarão e CDL Empregos para encontrar o talento certo para a sua vaga de emprego. É fácil, é rápido, é grátis, é exclusivo e é para você. Visite cdltubarão.com.br, clique na aba Empregos e também encontre mais vagas. Está com a gente também a Top Pack Embalagens. A Top Pack é o parceiro certo para o seu negócio. A Top Pack tem tudo em embalagem. Os melhores produtos, as melhores marcas, atendimento personalizado e o melhor prazo de entrega você só encontra na Top Pack. A Top Pack está no Instagram, Top Pack Embalagens, né? Top Pack. E também no 48 99104 1875. DDD 48 99104 1875. Está com a gente também a Influx. A Influx é para você que quer aprender um novo idioma ou melhorar o seu idioma, aprimorar, né? Para aquela viagem de negócios, para aquela reunião de negócios, ou mesmo para você viajar a lazer. Você quer melhorar o seu inglês, aprender espanhol, melhorar o seu espanhol? A Influx é o lugar certo. A Influx é a única escola de inglês que garante a tua fluência no idioma no contrato. Você quer saber um pouquinho mais como isso funciona? Acessa as redes sociais da Influx e o site da Influx também está à disposição. Lembrando que a Influx está com matrículas abertas para este semestre. Dito isso, Lucas, novamente, né? Obrigado por estar aqui com a gente. Cara, e eu vou te pedir para a gente começar fazendo uma trajetória tua, assim. Resume para mim, como é que tu atua com a Estoque Exato, o que a Estoque Exato faz hoje para os clientes dela, né? Como é que ela colabora hoje e qual a tua atribuição? Como é que tu divide o teu dia a dia? Certo, vamos lá então. A Estoque Exato é uma empresa que eu iniciei faz 4 anos, mais ou menos. Eu sempre trabalhei nesse ramo de estoque, né? Sempre tenho curso técnico na área, no Instituto Federal, então sempre me dediquei a essas áreas. Então, eu tinha uma experiência em relação a isso, e eu vi que existia uma dificuldade no mercado, que era essa parte de, principalmente, de contagem de estoque na época. Eu via que as empresas, ela tinha essas dificuldades de fazer contagem, de fazer o inventário, o balanço, as pessoas dão vários nomes para esse momento, e tinha essas dificuldades e eu vi assim, poxa, eu conheço pessoas que entendem muito de estoque, têm essa experiência, então não tenho porquê eu não estar oferecendo esse tipo de serviço, né? Então, na época, eu comecei a fazer contagem, né, as contagens de estoque, e começou a terceirizar, a gente começou a atender algumas empresas na região, empresas para fora, no estado, até em outros estados. Então foi muito legal, assim, e começou a abrir muito o mercado, né? Aqui em Tubarão, até no início teve muita dificuldade, mas era algo novo, assim, né? As empresas pouco não conheciam que existia esse tipo de serviço. Então foi uma dificuldade, mas foi legal, essa dificuldade foi vencida, hoje as empresas já conhecem o estoque exato, e daí ali, quando a gente começou a contar estoque das empresas, fazer essa terceirização, né, a gente viu que existia uma dificuldade no mercado também de controle de estoque, de organização, e pela experiência e até a minha formação, eu vi que, poxa, dá para começar a atender esse pessoal a ensinar como ter um estoque controlado, né? Estoque nunca vai estar 100%, é algo quase que impossível, nem nas grandes empresas. Mas você tem que reduzir esses erros o máximo possível, porque o estoque é dinheiro, né? Então é muito importante tu ter o controle dele, né? Ter a organização dele. Então a gente foi
mudando um pouquinho, né? E hoje já estamos em outra etapa, né? Nós estamos lançando agora um sistema, né? Um aplicativo, na verdade é um sistema, porque ele utiliza tanto o celular quanto a parte do computador, que a empresa ela vai conseguir contar o estoque de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida e utilizando sua própria equipe com baixo investimento. Porque a terceirização do estoque é um investimento alto. Eu consigo atingir esse serviço com empresas maiores. As pequenas empresas e as médias empresas, assim, as que têm dificuldade com o estoque, têm realmente a dificuldade no controle, elas acabam não conseguindo, né, às vezes atingir esse valor, né, esse investimento, porque demanda uma equipe, demanda equipamentos, então tem um custo muito alto, né, para estar executando um serviço desse. Então, a gente pegou essa tecnologia que a gente utiliza nos coletores de dados para fazer essas contagens de estoque, trouxe para o smartphone, né, por enquanto somente Android, e nós vamos começar, já começamos, né, a atender nesse sentido, onde as empresas, com sua própria equipe, conseguem utilizar esse aplicativo, esse sistema. Engraçado, porque, coincidência ou não, agora, pouquinho antes da gente começar a gravar, coisa de 10 minutos antes, eu estava olhando o Instagram e aí eu vi o Caíto Maia falando exatamente sobre estoque. Aí agora você estava falando e me deu um insight, assim, porque ele estava falando exatamente dessa dificuldade, como é que você faz para garantir que teu produto não vai ficar muito tempo lá dentro, né? Estratégias que você utiliza para poder girar esse estoque mais rápido quando o produto, entre aspas, encalhou e tal. Ele estava falando isso de maneira reduzida, né? Testar preço, ver se o preço está adequado, porque às vezes não é que o produto não vende, às vezes é porque ele está precificado errado. Então, é engraçado a gente começar a falar sobre estoque exatamente agora, né? Um pouquinho depois de eu ter postado isso. Lucas, quando você iniciou a Estoque Exato, você viu uma necessidade de mercado, uma urgência nisso, né? Mas assim, o que do teu trabalho diferencia essa própria contagem que a pessoa faz? Você faz isso com a empresa rodando? Porque geralmente nas empresas eles param a empresa, sei lá, 2 dias ali, fecham um dia para fazer o famoso balanço, né? E aí fazem a contagem de estoque, fazem esse levantamento, fazem uma mobilização entre os funcionários lá e acabam fazendo isso, né? A gente sabe que tem iniciativas do governo para que essa fiscalização fique cada vez mais apurada, né? Esse estoque seja cada vez mais controladinho para evitar que você burle entrada e saída para fins fiscais. Qual que é a diferença, por exemplo, como é que você começou estabelecendo uma barreira de entrada para talvez novos players? Porque, a priori, se você olhar por cima, sem entrar em detalhes, a contagem de estoque, qualquer pessoa que tivesse mais ou menos uma noção de conhecimento poderia entrar, a barreira de entrada era muito baixa. Como é que você blindou isso na tua empresa? Então, essa parte de atender com a empresa aberta, isso vai variar do RP que ela usa, do sistema que ela utiliza para fazer a gestão interna da empresa. Por que depende disso? Tudo depende, às vezes também não só do RP, mas da forma que ela faz a gestão dessa empresa nesse sistema. Porque a gente consegue atender algumas empresas com portas abertas pelo sentido que a gente não vai fazer a empresa inteira de uma vez só. A gente vai fazendo por categorias, por setores, sabe? Tu vai fazendo aos poucos até tu atingir. Realmente, a gente atende, por exemplo, atendeu o posto de gasolina, e pós de gasolina, os que a gente atendia era 24 horas. Então, não tinha como fechar para fazer um balanço. Então, a gente trabalhava dessa forma, mas precisava já de uma gestão interna do sistema, com categorias, tudo muito bem controlado para que conseguisse efetuar esse serviço, né? Quando não tem esse controle, quando é uma empresa que já na sua raiz, no seu sistema, já tem um descontrole nessa questão de organização e tal, aí já é um pouco mais complexo. Normalmente a gente, até pela certeza da informação, a gente é bom que esteja fechado. Dá para fazer aberto, mas a porcentagem de erro ela aumenta, né? Então é um pouco mais complicado. Essa questão da barreira da contagem de estoque lá no início, ela foi assim,
como tu falou, qualquer empresa que tenha 2, 3 funcionários, tu consegue fazer essa contagem de estoque, mas de um modo muito, como é que eu vou te explicar? Muito, não simples, mas com mais dificuldade, porque não tem a Muito, expertise. muito analógico, de uma maneira muito analógica, é isso? E Tipo, muito mais manual esse trabalho. exatamente. Exatamente. Chega a maioria inclusive a maioria das empresas hoje, pequenas empresas, elas ainda estão no papel e na caneta nesse momento, entendeu? Mesmo que a empresa, mas lá na empresa de fulano, ele tem um computador, um leitorzinho, ele faz nisso. Tem esse, mas a margem ainda é pequena desse modo. Normalmente, o que eles fazem? Eles imprimem no sistema os produtos que eles têm e depois eles saem contando e anotando a quantidade. Então, tu imagina o trabalho que isso dá, tu ter que ir atrás daquele produto naquela lista, na planilha, colocar a quantidade do lado. Aí tu contou 5 aqui na loja, mas tem mais 3 produtos lá no depósito, daí quem já contou já foi outro, porque o outro que está lá no depósito com a planilha, aí depois tu juntar essa informação. Então, quando a empresa ela mesma faz, a chance de dar erro, exatamente por essa forma mais analógica, essas formas mais simples de se fazer, e com uma equipe que não tem o preparo e a expertise, tu acaba aumentando os erros muito, assim, né? A gente, pelos levantamentos assim feitos para as empresas, a gente via quando eles usam esses modos, eles contam o estoque inteiro e tu vai ver, assim, depois fazer uma, uma checagem, ver ali as informações como ficou, vai ver que continuou 60% errado. Daí teve um trabalho gigante, um custo enorme, porque mesmo que seja a tua equipe, teus funcionários, tu tem um custo em relação a isso. E daí tu vai ver, Ou é um poxa, dia a mais de trabalho, ou é um dia que você vai deixar de vender, então custo sempre vai ter, normal. Exatamente. E aí, como é que você E construiu essa barreira? Entra pra gente assim, o que, que você de início já trouxe que já te diferenciava do tradicional? os equipamentos, né? Eu tinha muitas empresas que eu visitava que não conheciam os equipamentos de contagem de estoque, né? Que, por exemplo, um coletor de dados. E também, às vezes, conheciam, mas por um custo de um equipamento desse ser muito caro. Por exemplo, um coletor de dados hoje da Motorola, da Zebra, ele chega a custar R$ 5.000, os mais simples. Que é Então, uma pequena empresa... aquela pistolinha com a canetinha que o cara recebe nota na entrada e tal? Exatamente. É o mesmo equipamento, ele é utilizado para várias coisas. Uma delas é fazer inventário, né? Fazer a contagem de estoque. Mas, assim, também tem a barreira de que como eu disse, muito sistema, muito ERP, ele acaba não permitindo trazer essa informação dos coletores de dados. Então, tem algumas coisas que acabam dificultando e tu vai ter que se ajeitando. Cada empresa tem uma realidade nesse momento. Aí aonde, vendo todo esse cenário, essa dificuldade, aonde veio essa ideia de estar criando esse sistema, né? Hoje, do modo com que ele funciona, com o modo com que ele trabalha, com vários celulares, com a tecnologia que a gente acabou trazendo para esse momento, né, que é a contagem de estoque, hoje ele é o único do Brasil, ele não tem outro igual, até pelo fato de ser uma área que as empresas acabam deixando de explorar muitas vezes, né? Não, muitos empresários, infelizmente, pequenos empresários, eles não entendem a importância da contagem, a importância de ter um estoque controlado. As grandes empresas entendem e sabem a importância disso, e investem muito nisso, mas infelizmente os pequenos empresários eles não têm esse costume, né? Tanto que está entrando o Bloco X aí em Santa Catarina agora, que é como tu falou ali, que é esse controle do governo um pouco mais rígido nessa parte de estoque. E os empresários estão com muita dificuldade mesmo, porque não estão acostumados com a realidade do controle, da organização e desse controle de entrada, de saída. Né? Isso, infelizmente, não é uma realidade muito comum. Então, o nosso sistema novo ele acaba trazendo essa realidade do coletor, essa realidade dessa informação que o coletor traz, que aquela tecnologia traz, um custo, um investimento muito menor, aonde ele utiliza a sua própria equipe e tal. Então, é algo bem diferenciado.
O assunto da nossa conversa hoje nem era estoque, mas eu acho que é uma coisa tão bacana a gente falar sobre isso, Lucas, porque assim, ó, é através da não gestão ou da má gestão do estoque que a sonegação acontece, né? Se a gente parar para pensar, né? É um produto que não entrou, ou é um produto que saiu e não saiu, né? Ou é um produto que entrou mais de uma vez, mas foi dada entrada só uma, e tu vai ver o estoque do cara tá negativo gigante lá e tá toda hora ajustando estoque porque foi falha, né? Mas é uma coisa muito importante, assim, porque eu sempre bato na tecla do certinho, né? Acho que o certinho ele dá trabalho no início, mas ele acho que é a melhor maneira de você trabalhar, né? Acho que o teu trabalho ele tem um papel importante não só na questão de organizar a empresa de maneira física, mas também você organizar a empresa de maneira moral, né? Do ponto de vista de o cara entender que tem uma necessidade importante dele ajeitar o estoque dele até para fins fiscais, né? Porque a gente Pra nunca fim, sabe quando que, é, que um dia o cara pode bater uma fiscalização lá e assim, por mais que às vezes não seja má fé, o estoque está desorganizado, ele pode gerar um pelinho, que é um pelinho em ovo, que se os caras quiserem cavocar, talvez podem acabar encontrando alguma coisa. Então, é, trabalha certinho. exatamente. Exatamente. O controle de estoque ele tem tanto a parte fiscal quanto a gestão da empresa, né? Tu não pode. Vou citar um exemplo, não citando a empresa, obviamente, mas uma vez a gente fez um trabalho numa empresa, a gente foi ver, ó, lá no sistema, tal, a gente chegou à avaliação pelo sistema antes de realizar os serviços, o estoque dele estava, o meu estoque vale R$ 800.000 hoje, né? Aí a gente terminou o serviço a primeira vez, né? Tanto que esse daí foi um cliente muito fiel que a gente teve meses. Ele fez até deixar bem redondinho, porque ele viu a importância disso. Aí quando a gente terminou, o estoque dele estava 400 e pouco. Ou seja, não estava nem um pouco mais de 50% do que ele imaginava que tinha dentro da empresa e ele não tinha. Então, são realidades que às vezes os empresários eles não observam. Eles acham que o que eles têm está ali. E assim, né, até para o próprio, vamos supor, até o próprio vendedor, né, às vezes já aconteceu comigo, por exemplo, de ligar para uma farmácia, vocês têm tal medicamento? Temos um. Então tá, eu estou indo aí buscar, você separa para mim, deixa separadinho e tal. Aí tu pega o carro, sai de casa, chega lá na empresa, olha, pô, moço, peço desculpa, mas o medicamento que você queria, ele realmente acabou, tá marcando um no sistema, mas eu fui lá atrás dele, não tem nenhum. Então, tu acaba perdendo uma venda, perdendo um cliente, porque o cara vai trocar farmácia, vai em outra que tem, e às vezes ele vai chegar lá, atendimento é melhor. Ou o E contrário, tu vai ligar, o cara vai falar que não tem, e ele perdeu também de acontece, vender. exatamente, tem esse lado também. E até para quem está prestando serviço para ele, por exemplo, um vendedor de uma determinada empresa vai lá oferecer algum produto para ele, na hora de fazer a separação dos itens, o que ele quer, o que ele não quer, o vendedor vai lá. Se o vendedor tiver a plena confiança que o estoque dele é controlado, é uma empresa correta, ele vai pegar a planilha ali da empresa dele, ele vai passar ali as informações, tudo que tem, ali ele vai fazer o pedido em cima daquilo. Agora, se tu não tiver isso, a empresa não tiver isso, o vendedor que está te atendendo vai ter que entrar lá, vai ter que ir lá no estoque, vai ter que ir lá na geladeira, vai ter que, sabe? Então, são coisas que o controle de estoque acaba facilitando, Eu vivo melhorando. muito bem, eu vivo muito bem isso, porque eu sou vendedor, e aí vendedor você atendendo direto os clientes, existem clientes que compram diretamente do sistema. O cara senta no computador e fala, isso aqui eu tenho, isso aqui eu não tenho, o cara confia no estoque dele, tá certinho, tá organizado. Aí às vezes ele olha suspeita e fala, isso aqui não, mas esse produto aqui não tem mais estoque, tá aparecendo que tem estoque, o cara já liga lá, já, esse produto aqui, como é que tá? Tá certinho? Ah, não, tem isso aqui mesmo? Ah, tá, então beleza. Não, tá errado? Então a gente vai ter que ajustar, tá errado aqui e tal. O cara já faz a compra assim. Eu tenho alguns clientes que analisam dessa forma, né? Alguns clientes fazem o controle manual, tipo, na hora de, vai lá, conta, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso manual. Mas tem cliente que eu vou atrás, porque às vezes essa informação, como você falou, essa informação às vezes não é confiável. O cara nem sabe o que ele tem no estoque. Aí ele olha lá na Uhum. frente, ele fala assim, não, tá cheio. Aí é um produto que às vezes o que tem ali não vai compensar o giro da semana. Tipo, vai faltar produto. Aí tu vai lá atrás, olha, não tem. Não tem estoque, vai precisar de mais uma caixa. Então tá bom. Quando tu faz esse trabalho, e também o oposto, sabe? Por exemplo, assim, ó,
não tem nada ali na frente, na área de venda do cara. O cara fala, eu quero 5 caixas disso aqui. Aí tu chega lá no estoque, tem 10 caixas. Aí tu chega para ele e fala, cara, tá lá no teu estoque, traz aqui para frente. Lá no começo, bem no comecinho, eu mesmo ia lá, pegava as caixas do estoque, abria, precificava, botava na área de venda do cara, organizava certinho. Eu até estava preparando um post para fazer essa semana para a gente falar um pouquinho sobre exposição no PDV. E, cara, a exposição no PDV ela é 50% da tua venda. Se o produto ele tá bem exposto, né? Ele tá no local correto, ele tá com as marcas do mesmo segmento, ele tá na posição que tu quer que esteja, ele sempre vai vender mais, né? Então, você Exatamente. ter o produto no estoque não é garantia de venda, porque se ele não tiver na área de venda, no estoque o produto nunca vai vender. Principalmente produto que Exato. é produto de mercado, produto de visualização, que o cliente precisa pegar para comprar. Coisa de balcão é diferente, né? Mas no autosserviço, o produto no estoque não vende. Então, é muito Exato. importante que o cliente faça essa gestão correta para que isso seja, como é que eu vou te dizer, não uma perda para ele, cara. Acontece muitas vezes do cara perder caixas e caixas de produto porque ele vai comprando sem olhar, compra sem olhar, compra sem olhar, aquilo ali venceu. E o cara nem viu o que tinha, entendeu? Exatamente isso. Parte do meu trabalho é entender a necessidade do cara, né? Mas nem sempre eu vou ter tempo e essa não é a minha responsabilidade. Isso é só um plus do meu trabalho. Então, quando dá para fazer, eu vou lá e faço. Mas se o cara não consegue fazer essa gestão correta, ele perde dinheiro, ele perde tempo, ele compra errado. Às vezes ele acha que ele tem um estoque grande, tem uma oportunidade de promoção ali para ele comprar um produto e fazer um giro legal daquele produto, aumentar o volume de venda, ele não vai comprar porque ele acha que ele tem estoque. Então, tem muita coisa que a gente pode, muitas variantes que a gente pode pegar, né, desse tema. Eu até te proponho, se tu quiseres, de a gente dividir esse papo em duas partes. A gente pode falar a primeira parte agora de estoque, eu divido ele numa segunda parte, a gente começa de novo falando sobre outro tema, né? Porque eu acho, Lucas, que o estoque, cara, existem negócios que são sem estoque, existem negócios que são com estoque, né? Mas da mesma forma a gestão precisa ser igual, né? Quando você vai comprar, sabe, tipo just in time, né? Você compra o produto de um distribuidor que ele compra para você, para te entregar. Se a gestão do fornecedor dele não tá bacana, ele também não vai te entregar no prazo correto, né? Eu queria que você citasse para mim, assim, além desse caso, que o cara deve ter tomado um baita de um susto de descobrir que ele tinha 50% do que ele achou que tinha, assim, casos mais emblemáticos, assim, de como o teu serviço impactou, assim, na vida daquele negócio ali. Tem casos, citar outro exemplo, né? A gente já atendeu uma empresa que tinha uma dificuldade, aí já não é questão de contagem de estoque, já era mais uma questão de organização, em qual eles não sabiam aonde estavam as coisas. Por trabalhar com produtos pequenos, muito pequenos, eles acabavam, só um funcionário sabia onde estava tudo, e mesmo assim, às vezes, esquecia alguma coisa. Então, quando a gente entrou nessa empresa, a gente acabou fazendo toda essa parte de organização, trazendo aquele endereçamento que a gente vê em empresas maiores, né? Prateleira A, número 32, daí vai lá na A32 e pega o produto. Tá? Então, a gente trouxe essa realidade. Todos os produtos aonde eles ficavam são colocados etiquetas na frente, com códigos. Na hora que tu for separar o produto, tu for separar de uma forma mais automatizada, tu pode já dar baixa nele por ali mesmo, aquele código da frente da onde ele fica. Então, isso, quando a gente terminou esse serviço, né, deu um impacto muito grande na empresa, porque trazendo uma realidade assim, eles queriam esse funcionário era muito antigo e eles queriam tirar esse funcionário assim, porque ele acabou se acomodando e tal, então estava com uma dificuldade muito grande, mas só eles sabiam onde estavam as coisas. Então, quando a gente terminou esses serviços, eles, além de contratar muito mais pessoas, pessoas que entravam na empresa antes, até aprender onde estava tudo, a organização levava meses. Do modo com que a gente deixou mais automatizado,
Os novos empregados entravam e 2 dias eles entendiam o estoque inteiro. Não sabiam nem o nome das peças, mas sabiam onde estava, porque o sistema já apontava. Você vai lá, pega. Aí vai depender de como você monta o endereçamento. Mas você pega a rua tal, prateleira tal, enfim, né? Exatamente. Pega, separa por rua, separa por estante, A23, J57. Cara, isso é muito bom para a questão de organização. Se o cara entender onde está a peça, ele não precisa nem saber o que, que é. Tá o nome Ele da não sabe peça nem. lá, ele vai lá e pega. Exatamente. Geralmente, peça de carro, né? Peça de carro é um estoque, porque são muitos segmentos, para a parte elétrica, tem a parte mecânica, tem a parte de tapeçaria, tem a parte de acessórios, tem a parte disso. Então, tem os cabos, os chicotes e tudo. Eu já trabalhei dentro de uma concessionária, foi meu primeiro emprego, né? E eu trabalhei no estoque um período. Uhum. Quando você começa, depois que você começa a entender, e aí era legal porque depois você ia aprendendo, porque o sistema, não são todas as empresas que fazem, mas o sistema te dava a peça explodida, então tu sabia a característica que ela tinha. Aí tu Uhum. sabia a característica, ia lá imprimia onde é que ela tá, imprimia, ia lá buscava a peça e tal, mas sabia o que que tu ia pegar, né? Às vezes Uhum. tem, mas tipo assim, já sabendo onde o cara vai encontrar, já é beleza. Já aconteceu de, às vezes, tipo assim, tu ser chamado para controlar o estoque, para fazer o controle do estoque lá do cara, para fazer essa análise, e tu descobrir que o problema dele não era o estoque. Sim, já. Teve uma empresa que a gente atendeu, uma farmácia, para ser mais exato, não, eles estavam com um problema que estava sumindo alguns produtos, né? Então a gente utiliza nessa questão de controle de estoque, a gente utiliza alguns métodos para acabar descobrindo o que está acontecendo com aquele produto sumir, né? Começa a ter um controle maior em cima daquele produto. A gente foi fazendo alguns métodos, mudando ele de local, fazendo algumas coisas, e a gente descobriu que, na verdade, o que estava acontecendo lá dentro era roubo, né? Então, o problema em si não era a gestão, o problema em si era realmente essa questão de roubo, né? Então, a gente acabou descobrindo alguns roubos dentro da empresa, algumas coisas, foi uma situação bem séria, porque não era só uma pessoa, eram algumas pessoas que estavam roubando. Então, assim, a gente acaba pegando essas coisas, assim, às vezes, e que às vezes o problema não é o estoque, cara. Então, mas tá sumindo, eu não sei o que está acontecendo, e até a pessoa desconfiava, mas não tinha certeza, né? Então, com esse trabalho, a gente às vezes acaba conseguindo chegar Muito nesse difícil ponto. você acusar também, né? Ah, Muito nossa, difícil você acusar, porque por mais vezes que você tenha provas, é bem complexo, é bem complicado, né? exatamente, é bem complexo. Mas Então, isso é assim, frequente? Isso é frequente? Assim, você encontra bastante isso ainda? não, Ou não assim, ó, mais? não, até encontra, assim, tem empresas, na verdade, que nos procuram exatamente porque estão com essa dúvida, sabe? Eu quero saber se é roubo, eu quero saber o que está acontecendo. Muitas empresas, na verdade. Só que, mas daí tu chega lá, na maioria das empresas, tu chega lá e tu vê que, não, peraí, mas pode até ser, mas para a gente chegar a tentar ter certeza, né, que realmente é algo nesse sentido, a gente precisa de uma gestão de estoque mínima, para ter uma noção do que está acontecendo. Então, quando a gente chega em determinadas empresas, a gente vê que não, peraí, que não tem nem controle de estoque básico, não tem como a gente chegar nessa informação assim direto. Então, tu acaba fazendo um trabalho de gestão, aí a equipe ela vai se apegando nesse novo método de trabalho, ela vai mudando o comportamento, né, que a gente vai treinando ao mesmo tempo que a gente vai mudando essa parte de estoque dentro da empresa, de organização, de planejamento, a gente vai treinando essa equipe, porque também não adianta a gente ir lá fazer tudo, virar as costas e a empresa não saber nem o que a gente fez. Então, a gente vai tendo um acompanhamento com a equipe e tal, exatamente para que dê a diferença, né? Que a gente saia de lá e tenha certeza que eles conseguiram continuar com o que a gente fez, né? E manter. Então, mas assim, então tem empresas que nos procuram exatamente com esse objetivo, mas a grande maioria a gente chega e vê que tem muita coisa para fazer e que para tentar descobrir se exatamente está acontecendo isso ou não, tem muito trabalho pela frente. Então, é bem diferenciado. Assim. Tem resistência grande ainda, assim, quando você mostra para o cara, ó.
tá acontecendo isso, 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 isso. Tipo, o cara meio que, ó, você tem que mudar tal coisa, as pessoas ainda têm resistência em relação a mudanças, assim. Assim, ó, um pouco tem. Mas, assim, ó, normalmente as empresas que nos procuram, elas já estão com problemas e elas querem alguém para resolver. Então, quando elas já estão com essa noção que elas têm um problema e precisam resolver, eles já são mais abertos, né? Então, é por isso que a gente, dependendo, algumas empresas, a gente encontra um pouco de resistência, mesmo eles tendo essa noção. Mas a grande maioria já vem bem aberto, porque sabe que são coisas que vai fazer diferença e que se aquela empresa nos chamou, investiu na nossa empresa exatamente para trazer a diferença para a empresa dele, ele fica bem tranquilo e ele tenta mudar o máximo possível. Às vezes pede um pouquinho de alteração, bah, e se for assim, também não funciona? Daí a gente vê, não, assim vai funcionar também, se você preferir. Então, cada empresa tem uma realidade. Ô, Lucas, e tipo, rola de vocês fazerem. Vocês estão fazendo aquele trabalho e aí, olha, tem produtos que são datados, né? Tipo, do tempo que ele está em estoque, principalmente produtos que não são perecíveis. Rola da parte de vocês essa consultoria também dizer pro cara que, ó, esse produto tá aqui, ó, e, cara, isso aqui tá aqui há um tempão, isso aqui tá ocupando espaço, às vezes custa X, esse produto é um produto caro, mas que não tem giro, de fazer essa otimização de estoque para redução de espaço, para redução de custo, Sim, rola isso também? rola. Tem até uma história engraçada em relação a isso. Uma vez a gente foi atender uma empresa e essa empresa ela tinha um pallet que estava lá há anos, assim, o pallet tinha estava muito tempo lá. E era um produto só e aquilo lá não saía, né? Como não tinha, porque tem muita gente que pensa isso, tá? Esse produto não tem data de validade, ele não é perecível. Então compra uma carreta, entendeu? Porque vai vendendo aos poucos, tá barato, compra um monte, o que é um erro gigante num controle de estoque, né? Porque o estoque ele é dinheiro não só no valor que está pagando, mas no espaço que ele está ocupando também, porque ele pode estar sendo ocupado por outras coisas que precisa mais do que aquilo, né? E Então, que vão assim, render às vezes mais, né? muito, exatamente. Aí aonde a gente chegou tinha um pallet inteiro e era tudo pecinha pequena. E a gente viu assim, cara, isso aqui dá para fazer tal coisa. Daí fomos apontando algumas coisas que davam para ser feitas para, numa linguagem mais popular, desovar aquilo, né? Tirar aquilo lá de lá. E realmente, daí a gente fez um trabalho, realmente aquele produto começou a vender. Aí entra aquilo que tu falou, que tu estava assistindo, do Caio falando, né? Do Caíto falando, que é a questão dessa de estar ali travado, né? O produto travado. E estava ali daquele modo e a gente fez uma promoção, fez algumas coisas para tirar aquele produto de lá. E eles acabaram vendendo tanto, porque o preço estava meio que errado, acabaram vendendo tanto que compraram mais pallets. Sabe? Então, assim, mas é uma coisa que às vezes a gente até fica assim, cara, mas estava travado há tanto tempo. Não, não, mas agora eu mudei o preço e realmente deu resultado, sabe? Então, são coisas que às vezes são detalhezinhos que a gente acaba ajudando. Não é sempre, porque vai muito do objetivo da empresa, sabe? Quando a gente nota alguma coisa assim, a gente acaba indicando, mas se ela, se ela não nos contratar com esse objetivo, se ela contratar com esse objetivo, daí a gente já faz um estudo bem mais complexo em cima, né? Mas sabe que, por experiência de vendedor, tem produtos que não vendem porque o vendedor acha que não vende. Tem isso. Porque ele vai falar assim, ó, aquele produto chega na hora, isso aí não vende. Aí ele não faz nem questão de oferecer. Nenhuma questão. E o produto fica lá, fica lá, fica lá, fica lá. Como ele não oferece, o cliente também não sabe que tem. Às vezes está comprando aquilo ali em outro lugar ou está deixando de comprar. Aí quando faz uma promoção, o cara fala, pô, mas eu sempre quis isso aqui, nunca encontrei. E, cara, isso é muito, muito, muito difícil de você mudar a cabeça das pessoas. Eu digo por estar na rua, que às vezes você chega com uma novidade pro cara e fala, olha só, isso aqui é um lançamento, cara, chegou e eu já estou testando em outros lugares e, né, cara, isso aí não vende. Isso aí eu já tenho minha experiência, isso aí não vende. Cara, mas o produto é novo. Não, não vende. Vamos fazer o seguinte, então. Eu te garanto 100% de troca. Testa. Tá aqui, ó. Testa. Tá, então eu vou testar. Aí o produto começa a vender. Aí fala pro cara, não, mas isso aí
É que tu entende também, a minha preocupação, o cara vai se abrindo aos poucos, entendeu? Só que assim, ó, Sim. duas coisas que eu noto no mercado. As pessoas sempre querem ganhar. Tu nunca quer dividir o prejuízo, entendeu? Sim. Porque só, tipo, Uhum. sabe, tu tem que ganhar sempre. E se tu não ganhar, tu tem que deixar de perder. A vantagem tem que ser sempre tua. E segundo, é, é muito mais barato a gente apostar no time que já tá ganhando. Então, Uhum. tipo assim, vendo o produto A, B e C, então eu vou fazer promoção do produto A, B e C. Não, o produto A, B e C já vende. Ele vende Tá sozinho, vendo, né? entendeu? Aham. Então, você faz a promoção do produto errado. Que é como você falou, Uhum. o estoque lá tá parado, aquele produto não vendia. Por quê? Porque a pessoa estava apostando num outro produto que às vezes nem ganhava tanto assim. Exatamente. Lucas, encerramos essa parte 1, então. Vou te agradecer por essa primeira parte. Você que está assistindo É. a gente, fica ligado, que aí na semana que vem nós vamos voltar com a parte 2 dessa conversa, tá? E aí nós vamos falar sobre associativismo e a importância dele para você gerar networking, relacionamento. Afinal, a gente já falou, o Lucas é o atual presidente da JET, né? Ele faz parte do Movimento Jovem Empreendedor do Estado, né? Faz parte também do CEGESC. Então, isso também, ele vai contar para a gente nessa segunda parte, então, como isso ajudou no negócio dele. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir. Tá no YouTube? Te inscreve no canal, assina o sininho para receber as notificações. Se você está no Spotify, pega um compartilhar ali e envia para o máximo de pessoas que você puder. Lembrando que a gente também está no Instagram, né? Se você chegou por outra plataforma até esse vídeo, não chegou pelo Instagram, segue lá a gente também, @ericgazapina. Segue o Lucas. Lucas, teu Instagram? Lucas Monteiro, o A e o O tem dois. Onde tiver A e O é dois. Então é Lucas Monteiro ou @estoque exato, Monteiro. né? No Instagram também. Isso, exatamente. Muito obrigado, boa semana e boas vendas.